Olá, e se eu te disser que existem alguns métodos de tratamento alternativo para sementes? Você acreditaria? Então fique conosco porque está começando agora o programa Ganhando o Futuro. E para nos ajudar com esse assunto, eu tenho como convidado o Dr. Vitor, doutor em fitotecnia, professor na UFSCar, Campus Arara. Seja muito bem-vindo, doutor. Prazer, viu, Gustavo? Obrigado pelo convite. Imagina, o prazer é nosso. E existem realmente métodos alternativos para tratamento de semente hoje em dia? Existem. Mas antes, acho que a gente pode explicar o que vem a ser o tratamento de sementes. Olha, esse é um ponto importante, né? Antes da gente falar dos métodos. Sim, acho que claro. é bastante importante. O tratamento de sementes, a gente está falando em pegar esse insumo, que eu chamo de matéria-prima, que é a semente, né? Eu não chamo nem de insumo, eu chamo de matéria-prima. Não deixa de ser. Né? Porque é o principal componente no sistema de produção agrícola, porque é a partir dele que a gente vai ter todo o nosso campo de produção se estabelecendo. E pegar essa nossa matéria-prima e tratá-la com alguns componentes específicos que vão trazer vantagem para o meu sistema de produção. Hoje, o principal foco de tratamento de sementes convencional, ele é voltado para controle de fungos em sementes, né? Sim. Então, controle de fungos, seja fungos de armazenamento ou fungos de campo, né? Aspergillus, Fusarium, Penicillium, né? Então, esses fungos que eles podem causar problemas nas sementes. Para algumas pragas também tem. Para algumas pragas também a gente já tem os tratamentos de inseticidas, alguns tratamentos com micronutrientes também a gente já tem alguns padrões, né? Que são bastante convencionais. E também os tratamentos com inoculantes, né? Hoje, na agricultura, a gente faz tratamento com inoculante como um método convencional, porque a gente pratica isso há muito tempo e pratica muito bem. Né? Principalmente na soja, feijão já é comum. Exato, né? E assim, não tem como não utilizar para essas culturas esses tratamentos que são totalmente alinhados com a sustentabilidade, né? Então a gente já está falando de melhorar os sistemas produtivos ali a partir também de relações de bactérias com plantas. Os tratamentos alternativos, eles seriam tratamentos para além desses, né? Então a gente pode falar tratamentos com outros micro-organismos para além desses micro-organismos que a gente já conhece. Então, por exemplo, bacilos, pseudomonas, que trazem alguns benefícios para o desenvolvimento vegetal na fase inicial, que trazem alguns benefícios para fazer com que a planta consiga adquirir, né, resistência a alguns problemas, né, algumas intempéries, seja bióticas como fungos e vírus e bactérias, ou abióticas como temperatura, como água. Ou esses tratamentos eles podem ter efeitos diretos também sobre os patógenos. Quais são esses tratamentos de micro-organismos que eu acabei de comentar, ou tratamentos com óleos vegetais, aqueles óleos essenciais que a gente conhece, como aqueles óleos que a gente usa, né, para nós, enquanto seres humanos, são os mesmos tipos de óleo que a gente pode aplicar também para sementes ou extratos vegetais, ou a gente tem tratamentos alternativos que eles não impõem o uso de um produto, como, por exemplo, termoterapia. Né? Termoterapia, a gente está falando de colocar essa semente ou material de propagação, uma muda, uma estaca, sob uma condição de alta temperatura, seja de água ou de umidade do ar, e fazer com que essa temperatura inviabilize o patógeno e não inviabilize a semente ou material de propagação. E já existe esse tratamento? Também já existe, né? Por exemplo, a cana-de-açúcar ele é feito frequentemente. E não perde viabilidade da semente? Ou tem que tomar cuidado com qual temperatura que a gente está falando para com que não perca a viabilidade daquele material de propagação. Tem toda uma técnica por tem. Mas também pode ser considerado um tratamento alternativo, né? Então a gente tem vários estudos já mostrando essas outras opções para além daqueles tratamentos que a gente está bastante acostumado, visando principalmente controle de fungos, controle de insetos nas fases iniciais do estabelecimento da plântula, promover crescimento e trazer resistência a algumas intempéries, sejam bióticas ou abióticas. E nas fases iniciais é onde a planta define o teto produtivo, onde ela está mais suscetível à praga, doença. A muda ali é a criança, né, da fase de desenvolvimento nossa, vamos dizer assim. É muito isso, né, Gustavo? Porque pensa que o principal momento que a gente tem que ficar atento é com essa matéria-prima semente que eu acabei de comentar, porque é uma matéria-prima que ali dentro tem muita tecnologia. As empresas que desenvolveram esse material de semente trabalharam com melhoramento genético, trabalharam com uma série de outras coisas para desenvolver aquela tecnologia. Então eu estou comprando uma tecnologia que é uma tecnologia única, essencial para o desenvolvimento da minha planta, e eu quero cuidar dela. Então o tratamento é para cuidar dela, para com que ela forme uma plântula vigorosa, garanta stand de planta no meu campo, garanta uma população de plantas adultas e produtividade.
Então, assim, a produtividade está diretamente atrelada à qualidade desse campo de produção, que está atrelada à qualidade de sementes e, por consequência, ao tratamento. Realmente é nessa sequência que você comentou. Não adianta querer ter alta produtividade se não tem um stand de plantas. Exatamente. Maravilha, doutor. E que tal a gente conhecer agora a família felina? Um grupo de fertilizantes que vai ajudar você a obter altos tetos produtivos aí na sua lavoura. Oi, Gustavo, oi, meu amigo produtor. Eu tô aqui hoje direto do campo de inovações da Agrus, que fica em Paulínia, no interior de São Paulo, tá? Pra gente falar da nossa família felina, tô extremamente bem acompanhado aqui, o Richardson. É engenheiro agrícola da Bioagrus e ele vai explicar pra gente um pouco mais dessa família felina que tá fazendo tanto sucesso, tá? Esses produtos que você vai usar aí para garantir uma produção cada vez maior na sua propriedade rural, meu amigo. Produtos que você só encontra na nossa central aqui, tá? Entra no site que está aparecendo na tela para você poder fazer a sua compra. A gente vai sortear também um cupom de desconto aqui para você ter 20% hoje para comprar qualquer um dos integrantes da nossa família felina. Richardson, bora lá que eu adoro aquela explicação que você dá aí, como se fosse gente. Me explica para que é que servem cada um dos integrantes da família felina aqui. Sim, Gil. É muito fácil. É como você mesmo disse, né? É como se fosse uma pessoa. Então, imagina uma criança recém-nascida, você entra com o leão, que é a parte que a planta começa a se estabilizar, como se fosse uma criança. É a papinha, é o leite materno que precisa da fonte para começar a crescer. Depois você entra com o lince. O segundo é o lince, que seria já a introdução dos alimentos, sem ser papinha, sem ser muito leite. Depois vem o guepardo, que seria a parte da adolescência, que precisa de muita energia, é a hora que você vai estar entrando com o guepardo. Na planta seria um pré-florada, durante a florada e o pós-florada. E depois você entra com o onça e o tigre, que é a explosão. Já é a idade adulta. Já é como se fosse a idade adulta. Que é pré-colheita. Isso, só que nada impede de você estar usando o onça, o tigre, nas outras fases. Então, vai depender de cada cultura, de cada solo, de cada clima. Então, nada engessado. Então, essa linha foi pensada para você conseguir usar todos os produtos em todas as fases. Isso é muito legal. E agora eu vou fazer o seguinte, tem um vídeo que a gente preparou, onde eu vou explicar para você quais são os nutrientes que cada um dos integrantes da nossa família felina tem. O primeiro integrante é o leão, composto de nitrogênio, potássio e carbono orgânico. Ele melhora a qualidade do solo, o desenvolvimento radicular e reduz a perda de nutrientes pela planta. Já esse aqui é o lince. Ele é formulado com enxofre, zinco e carbono orgânico. Ele proporciona a melhor estruturação para a sua planta, maior expansão foliar e prepara as culturas para enfrentar o estresse. O guepardo é rico em extrato de alga e potássio. Sua função é aumentar o número de flores e frutos por planta. Ele reduz o abordamento e garante uma melhor nutrição no período reprodutivo. Já a onça e o tigre são complexos de macro e micronutrientes que garantem o máximo potencial da planta. O tigre, especificamente, é indicado para o período vegetativo, porque contém mais nitrogênio na sua formulação. Bora para mais um sorteio aqui no nosso Ganhando Futuro. Rodou, Richardson, atenção! Cupom de desconto de hoje para você ter 20% na compra de qualquer integrante da nossa família felina. Saiu o número 5. Número 5 na bancada é o Tigre. Então atenção, Tigre 20. Tigre 20 é o cupom de desconto que você vai digitar agora para poder ter 20% de desconto na compra da família felina. Esse baita sucesso, esse baita lançamento da Bioagrus, tá? Vamos entregar no Brasil inteiro e, ó, qualquer quantidade de compra você vai parcelar nos cartões, vale muito a pena, tá? Até porque, né? O pessoal comprou aqui para todas as etapas. Se sobrar, dá para usar na cultura do ano que vem? Sim, dá. Você acaba comprando, depois é só deixar bem tampado, guardado num lugar arejado, não exposto ao sol, que pode usar, tem garantia de 2 anos. Até porque, tá, gente, a produtividade disso aqui é muito grande. Um desse aqui dá para quanto? Quantos hectares? Dá para uns 2 hectares, dependendo da quantidade de aplicação, entendeu? Legal demais. Daqui a pouquinho a gente volta do campo de inovações explicando o Tigre. Essa fera da sustentabilidade, como é que ela vai te ajudar aí, meu amigo? É com você, Gustavo.
Estamos de volta com o Dr. Vitor. E doutor, eu acho interessante que nós temos uma tecnologia na semente, mas também precisamos cuidar dessa tecnologia, né? Ela por si só não combate o mundo e todos, né? A gente precisa somar ali as ações para melhorar a condição da semente e posteriormente da planta. Sim, acho que esse é um ponto super importante, porque a agricultura, né, Gustavo, ela é feita de várias etapas, né? A gente não está falando que a gente precisa cuidar de uma única etapa para fazer com que a gente tenha um campo de produção que seja com stand adequado e de alta produtividade. Então a gente tem que pensar que todas essas etapas têm que ser cuidadosamente pensadas. E quando a gente fala do tratamento de sementes, a gente está falando em cuidar de uma etapa que ela é uma etapa essencial, né? Que é a etapa daquela formação de plântula, é a etapa do estabelecimento de stand e o que vai garantir produtividade. Então, por isso que a gente dá bastante atenção para o tratamento de sementes, porque eu estou falando em garantir com que essa tecnologia semente, ela seja, sim, levada para o campo de produção. E cuidar da semente e do momento inicial, a hora que a planta ainda é jovem, é fundamental para a gente garantir uma alta produtividade também. Sim, e pensa que é nessa época que a plântula está mais vulnerável, né? A gente está falando de uma plântulazinha que ela acabou de germinar, em que ela tem a sua estrutura formada a partir da semente. Então ela está muito vulnerável. Bem sensível, né? Qualquer impacto ali de um inseto, um fungo, uma temperatura um pouquinho mais elevada pode causar danos muito severos. Então essa plântula mais vigorosa, ela vai conseguir suportar melhor essa fase tão sensível que ela tem, sabe? Acho que esse é um ponto super importante. E eu tenho um exemplo muito interessante. Eu atendi alguns produtores ali na região de Itapetininga, aqui no estado de São Paulo, e teve um ataque em pimentão de grilo. E ele acabou não cortando a planta toda, mas cortando uma parte do colo ali embaixo. Bom, o produtor estaqueou, a planta ainda ficou bonita e a planta desenvolveu. Só que tivemos um período de falta d'água, de estresse hídrico. E essa planta, faltando um pedaço ali do colo, né, da região próxima ao solo, não foi suficiente, né, para ela suportar essa falta de água, esse estresse. Ele acabou perdendo a produção logo depois da segunda colheita ali. Então garantir esse vigor inicial é muito importante. É essencial. A gente consegue garantir também uma maior qualidade e produtividade da área. A gente tem vários trabalhos que mostram, né, que quando a gente tem um campo de produção que foi estabelecido com plantas vigorosas, as produtividades elas são maiores, né? Que mostra claramente isso, assim. Então esse vigor na fase inicial ele é muito importante para garantir essas produtividades futuramente. Nós conseguimos dar alguns exemplos para quem está nos acompanhando de métodos para tratar essa semente, doutor? Sim, a gente tem alguns mais evidentes, né? Mas a gente pode trazer dois, acho que são bem interessantes. Um é o uso de óleos vegetais, e a gente fala aí de óleos essenciais, que são aqueles óleos que a gente usa, né? Até para seres humanos também. Para nós, seria o mesmo? O mesmo tipo de óleo, E a gente tem alguns estudos que mostram claramente que esses óleos, eles conseguem reduzir a ocorrência de patógenos em sementes. Patógenos de campo, patógenos de armazenamento, como aspergillus, penicillium, fusarium. Esses óleos, ao serem aplicados em sementes, eles conseguem controlar melhor esses patógenos e conseguem garantir essa segurança da plântula na fase inicial. Um outro tipo de tratamento que a gente tem visto bastante e tem sido bem interessante em relação aos resultados são os tratamentos com bacilos, né? A gente pode falar em diversos bacilos, né? Então existem várias espécies de bacilos e dentro das espécies existe a especificidade de cepas, né? Como a gente fala, então, como todos somos seres humanos e somos diferentes entre nós. Então todos são bacilos e têm bacilos diferentes. Cada um tem a sua característica. Exatamente. Mas vários desses bacilos, eles têm demonstrado um efeito muito interessante bioestimulante na plântula. Então, quando a gente faz tratamento em semente, as plântulas que são originárias disso, elas desenvolvem muito sistema radicular e muita parte aérea. Então, a gente vê sistemas radiculares maiores, mais profundos e a plântula como um todo acumulando mais matéria seca. Ou seja, então plântulas mais vigorosas, maiores, mais robustas. Maravilha, doutor. E você que está em casa, que tal conhecer mais um integrante da família felina, que vai ajudar você a ter altos testes produtivos, mas também com sustentabilidade e com qualidade. Estou de volta, Gustavo, aqui no nosso Centro de Inovações da Bioagros em Paulínia. Estou ao lado aqui do Richardson, que é engenheiro agrônomo da empresa, para a gente explicar hoje um pouco mais do tigre, tá?
o quinto e último integrante da família felina, já para o final do seu processo de produção, meu amigo. Quase que quando você está fazendo a colheita aí de tudo aquilo que te deu um baita trabalho, e eu quero que você tenha uma produção gigante aí. A gente sorteou agora há pouco, Richardson, o cupom de desconto de hoje, que é Tigre 20, tá? Você entra na plataforma que está aparecendo na tela, faz a sua compra e no final, lá no cupom de desconto, você digita o código Tigre20 para ter 20% de desconto. Final da produção, aquele momento quase da colheita, onde é que o produtor vai botar o tigre? O tigre é pós-florada, então a gente começa desde a implantação da cultura, a estabilidade da cultura, o pré e pós-florada, e aí a hora que precisa dos nutrientes, que é difícil dos micronutrientes serem capturados pela planta, tá? Então o tigre vai entrar como uma injeção na veia. Você já coloca, é facilmente absorvido os micronutrientes e é onde dá o start. Posso usar o tigre antes da pré-florada? Dependendo de como tiver o seu solo, se tiver faltando alguns nutrientes, você pode até conseguir entrar com ele antes. Então essa flexibilidade que tem na linha felina é o grande start das culturas. Então você pode estar usando, nós temos mais ou menos uma sequência, mas você pode estar jogando, dependendo. Dá para adaptar. Dá para fazer as adaptações, porque cada cultura é uma cultura, tem um solo, então nada engessado. Então você pode estar jogando os produtos. A gente está agora aqui na cultura do milho, tá? E é legal isso que ele falou, porque a gente tem 5 produtos na família felina da Bioagros, tá? E o ideal é que você faça a sua produção aí usando os 5, respeitando as etapas, porque aí é garantia de aumento na produção, né? Com certeza. Então você pode estar jogando nesse milho que está um pouco menor, que pode estar jogando aqui. Aqui é um pouco mais difícil de fazer a aplicação, mas nada impede de você estar fazendo essa aplicação. Essa seria o momento ideal de estar fazendo. E a hora que a planta estiver assim, ela já vai estar com todos os nutrientes, a produção com certeza vai ser garantida. Aqui no Campo de Inovações, tá, a gente está mostrando na prática, tá? Como é que isso aqui funciona? Por quê? Porque tudo isso aqui foi plantado respeitando essas etapas da família felina, das feras da sustentabilidade da Bioagros. Entra na plataforma que está aparecendo aqui na tela para fazer a sua compra. Não esquece de digitar no final, lá no carrinho, onde aparece cupom de desconto Tigre20 para ter 20% de desconto. E se você tiver qualquer dúvida, entre em contato com a nossa central ou o telefone e o WhatsApp está aparecendo na tela, tá? Obrigado mais uma vez, Richardson. Eu volto ao estúdio com você, Gustavo. Estamos de volta aqui com o Dr. Vitor mais uma vez. Doutor, eu acho muito interessante esse tratamento de semente com micro-organismos, porque nós temos que povoar o solo, povoar ali a raiz da planta, a rizosfera, para a gente conseguir ver o efeito também. Isso. Muitas vezes o produto, a qualidade do produto interfere, a quantidade, uma pós-aplicação. Tudo isso tem a ver com esse desenvolvimento inicial das plantas. Sim, sim. O povoar o solo, eu acho que é um termo muito interessante para a gente pensar, que quando a gente aplica o micro-organismo, não é só pensando nesse desenvolvimento exclusivo da planta, mas trazer uma condição de solo próxima à planta que também vai ter esses micro-organismos benéficos, né? E pensa que quando a gente faz aplicação em semente, a gente está falando que esses micro-organismos vão conseguir povoar aquela fase inicial de desenvolvimento da raiz. Então essa raiz ela já vai começar estando povoada por esses micro-organismos benéficos. Então como ela já começa, né, o seu start já começa dessa forma, a gente vai conseguir ter raízes muito mais vigorosas também por conta dessa associação entre esses micro-organismos e essa raiz. Nessa condição, toda a condição próxima da raiz, que a gente chama de condição de rizosfera ali, também está sendo beneficiada, mantendo essas populações de micro-organismos que são benéficos, né? Então a gente tem, para um efeito até de prazos maiores, esse benefício também no tratamento de sementes, o que é muito importante, né? E a gente claramente vê esses efeitos evidenciados no desenvolvimento vegetal por conta do tratamento com esses micro-organismos. Que é uma coisa vai puxando a outra. Exato. Né? E fazer o tratamento com esses micro-organismos logo no começo, digamos que os dois vão crescendo juntos, né? A raiz e os micro-organismos. É isso. E daí essa associação, ela vai se mantendo, né? Então essa associação que a gente geralmente tem uma associação mutualística, a gente chama, em que vai trazer benefício tanto para a planta quanto para o micro-organismo que está associado, ela vai acontecer por um tempo maior nessa relação planta-micro-organismo. E daí o benefício vai ser também por um tempo maior. E visualmente também é fácil de identificar, né? Uma lavoura. Evidentemente. E doutor, qual a sua perspectiva e qual o seu entendimento do maior desafio para esse tratamento alternativo de sementes?
A agricultura, ela tem, sim, entendendo a sustentabilidade como já sendo fato, ela não é mais um diferencial, a agricultura ela já está enxergando a sustentabilidade como sendo fato. E esses tratamentos alternativos, eles vêm como, né, parceiros dessa sustentabilidade. Para somar. Acho que esse é um ponto super importante. E daí a gente tem micro-organismos e tratamento de sementes já é fato, a gente já tem isso muito bem estabelecido e a cada mês a gente tem a liberação de novos produtos trazendo diferentes benefícios, né? O tempo todo a gente tem novidades aparecendo no mercado, né? A esses tratamentos voltados aí com micro-organismos. Eu vejo como um potencial bastante alto a gente pensar também nesses usos de extratos vegetais e óleos essenciais, como eu comentei, como sendo um outro tratamento alternativo possível. Eles ainda estão mais a níveis experimentais, mas eu vejo que daqui a pouco isso vai começar a ganhar escala também, vai começar a ganhar mercado, porque os efeitos são muito evidentes. Então as perspectivas elas são as melhores, eu acho que a gente está migrando para isso, né? Agora, desafios também são diversos, né? Então, assim como a gente tem boas perspectivas, a gente também tem diversos desafios. E desafios, para muitos deles, ainda é conseguir escala industrial, é a gente levar essa tecnologia, esse conhecimento para o campo. E levar essa tecnologia, eu estou falando, informar profissionais que entendam bem essa tecnologia e também ter estratégias como, por exemplo, a extensão rural, que vai conseguir chegar com essa tecnologia até quem precisa. De fazer toda essa comunicação. Exato, essa comunicação ela é essencial. Então esse processo ele precisa ser encaixado para com que a gente tenha sucesso também nessas novas tecnologias sustentáveis. Eu acredito que uma das maiores dificuldades, não só no agro, mas em todos os setores, é a comunicação. Sem dúvida. Da pesquisa com o comercial, com a revenda, com os produtores. Doutor, o nosso papo está muito bom, mas infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Se você que nos acompanhou até agora tem alguma dúvida, manda mensagem no WhatsApp. Nós vamos responder para você o mais rápido possível. Eu queria agradecer também a sua companhia. O Ganho do Futuro vai ficando por aqui, mas eu aguardo você no canal Rural. Grande abraço e até mais!